Muito bem. Senhoras e senhores, oficialmente, boa noite. 19h31 em São Paulo, provavelmente em Brasília também, e alguns outros lugares que estão aqui pelo mundo, quem sabe nós tenhamos um outro fuso horário. Nós vamos ter aqui uma noite fantástica. Estou muito feliz por vocês terem aceito o convite de estar conosco. Tem um convite duplo, convite para quem já faz parte, né, nossa equipe de distribuidores, que está aqui com a possibilidade de ampliar seu conhecimento sobre o produto e sobre o negócio, e as pessoas que são convidados dos nossos distribuidores, que vão estar aqui tendo uma oportunidade incrível de entender um pouquinho mais como é que nós melhoramos a nossa saúde e como é que nós melhoramos a nossa saúde financeira eventualmente. Então, eu começo a nossa noite, sou Jean Pasteur, e sou um distribuidor Enagic, e na sequência, o Cláudio vai ter a possibilidade de trazer um pouco para a gente, para quem quiser ficar conosco depois, trabalhar a questão da saúde financeira. Porque aqui nós temos uma busca de uma saúde integral. No campo do produto, que é onde nós estamos agora, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre como é que a gente pode trabalhar melhor a nossa saúde. Onde é que a Enagic, que é essa empresa japonesa, nos ajuda nesse processo? Nos anos 70, nos primórdios da Enagic, pesquisadores japoneses foram convidados a melhorar a condição de vida de pessoas que estavam em hospitais, de pacientes. E nos anos 70, começa-se a trabalhar com uma possibilidade de, através da eletrólise, pegar uma água da torneira e transformar isso em 5 produtos, que são produtos que se apoiam mutuamente e que geram o que eu estou chamando hoje de um circuito de águas. Minha bisavó gostava de ir para a Água de São Lourenço, para Águas da Prata, para águas diversas, para Lourdes, na França, e buscar uma cura, né? Hoje a gente pode ter isso em casa. Porque da evolução dos anos 70 até hoje, o que foi acontecendo é que a Enagic foi expandindo o seu mercado. Passou de um produto que era inicialmente um produto hospitalar, e a ISO está aqui, as máquinas são produzidas no Japão, importadas hoje para o Brasil, com essa mesma ISO. Ela foi ampliando para que as pessoas que saíssem dos hospitais também pudessem usar em suas casas. Então, nós pudemos trabalhar essa questão das águas nas casas das pessoas que também estavam melhorando a sua qualidade de vida. Inicialmente, temos aqui uma fábrica que está em Osaka, mas a empresa tem a sua sede em Okinawa, onde nós temos os maiores quantidade de centenários no planeta. Né? E ela foi construída para trabalhar inicialmente no Japão. Aos poucos, esses clientes que tinham suas máquinas em suas casas começaram a viajar e a levar para o sul asiático, depois levaram para os Estados Unidos, depois levaram para a Europa, através da Alemanha, depois chegou até a Espanha, e em 2014 a Espanha para o Brasil. Estamos começando esse nosso processo aqui de divulgação tanto do produto, da busca da saúde integral, através de uma melhoria de nossos hábitos, através de uma melhoria da nossa imunidade natural, e é isso que a gente quer aprofundar agora, e também desenvolvendo essa característica comercial que o Cláudio traz depois. De uma maneira consistente e objetiva, quando nós pensamos nas máquinas que a Enagic traz, nós estamos olhando para uma delas aqui. No Brasil, nós temos 3 modelos. Eu vou enfocar essa apresentação neste modelo, a SD 501. Qual é o milagre que foi feito para conseguir trazer as águas, que são essas águas que melhoram a nossa condição fisiológica? Milagre nenhum. Nós estamos falando aqui de tecnologia. Quando nós olhamos para a máquina, ela tem 2 partes. Uma primeira parte, aqui na frente, que é acionada quando eu aperto este botãozinho aqui. Esse botão que, didaticamente, aqui está como verde nesse fascículo, mas que está aqui. Nós temos 4 aqui, botões que vão trazer para a gente 5 águas distintas. Grato Rossome por estar colocando para as pessoas que estão assistindo a tela. Então, quando nós apertamos aqui este botão, que está aqui na tela, no verde, está escrito água limpa, o que vai acontecer? A água que vem da torneira passa pela primeira parte da máquina. A primeira parte da máquina vai eliminar
basicamente 95% de cloro, 92% de flúor, 78% de nitratos, que são coisas que estão dentro da água que vem do serviço público. Mas também vai eliminar elementos que são elementos físicos, lodo, bactérias físicas, restos que tem na água. Mas é isso. Então, basicamente, ela vai fazer isso. Uma água que é uma água limpa, uma água que nós vamos usar para beber remédio, uma água que nós vamos usar, você vai ter uma mamadeira aqui, para fazer leite para as crianças. É uma água que está equilibrado com a nossa fisiologia. Mas se a água que vem da torneira é uma água potável, ela ainda assim não é uma água pura. Aqui nós melhoramos a condição dela. Mas a máquina da Energiq vai poder trabalhar através da eletrólise com a segunda parte. Quando eu aperto este botão aqui em cima, ela fala comigo, ela vai dizer Kangen. Kangen é uma água que tem outras características bem diferentes do que nós estamos vendo aqui dentro dessa estrutura. Quando eu tenho esse botão amarelo, está escrito beleza. Eu consigo enxergar aqui que tem uma outra água, que é esta água que nós tiramos aqui. Então, antes da nossa apresentação, nós já tiramos algumas águas que são produzidas pela máquina. Essa apresentação, inclusive, é uma apresentação bastante sensorial. E aqui, no momento de coronavírus, nós vamos ter parte delas. Mas você que ainda não conhece a máquina, vale a pena conversar com a pessoa que te convidou após a apresentação para ter mais experiências com essas águas, eventualmente até degustar algumas delas. Então, ao apertar o amarelo, eu tenho essa água de beleza, que é algo fantástico. Em que aspecto? Ela é sensorial, porque se vocês estivessem aqui, vocês poderiam ver, à medida que for secando, que a pele vai ficando mais lisa, ela vai ficando mais hidratada. 6 é o pH da pele. Para quem tem barba, posso te dizer também que deixa o pelo da barba mais macio. Para quem tem cabelo, eventualmente poderia estar passando, né, no cabelo e tudo mais. É uma água que hidrata o corpo. Senhoras, se já comprou água termal, para tirar os demaquilantes e tudo mais, tal, esta é uma água termal. Ela ajuda você a tirar tudo que é para limpar o seu rosto com um demaquilante. Ainda falta um botão. Nós temos aqui o último botão, que está escrito água super ácida. Está aqui a água super ácida. A água super ácida, ela tem um pH de 2,5. Em alguns momentos aqui nós vamos relembrar das aulas de física e de química que nós tínhamos na escola. O pH vai de 1 até 14. 7 é a média, é o neutro. Tudo que está abaixo de 7 é ácido. Quando chega perto de 1, 2,5 é uma água super ácida. Para que serve esta água? Esta água serve para matar fungos, bactéria, vírus. Então, quando você está chegando em casa, limpar as coisas que você está usando, limpar alimentos e tudo mais. Nós vamos aprofundar cada uma das águas daqui para frente. Só que, simultaneamente, enquanto essa água está saindo nesta torneira de 2,5, por esta haste flexível, sai uma outra água de 11,5. Para que serve uma água de 11,5? Lembra que a gente falou que o sistema de águas ele era um sistema que nos ajudaria a ter mais saúde de uma maneira mais completa? Esta água serve para tirar agrotóxicos dos alimentos. Vamos fazer um experimento enquanto a gente vai conversando. Vamos preparar uma salada, em que eu tenho aqui tomatinho cereja. Acabou de chegar do supermercado. Eu vou colocar nesses 2 copos que estão aqui, tomatinho cereja. E nesses 2 copos que estão aqui, nós vamos colocar feijão. Tá? E vamos simular o que a gente faria em casa. Então, eventualmente, o que acontece é que eu tenho tomatitos e tomates, que nós vamos lavar para poder comer uma salada, eventualmente. Aqui nós temos um feijão do mercado. Eu vou tentar não mostrar a marca porque é irrelevante. E aqui nós temos feijão, um monte de feijão. Então nós vamos dividir uma mesma quantidade de feijão em cada um dos lados. Tá? Então tem feijão e tomates. Permita fazer isso daqui. Nós vamos ter esses 2 copos em que vou usar
Água da torneira. Eu estou aqui invertendo o engate rápido dessa torneira que nós usamos para demonstração e pegando água da torneira. E nós vamos lavar tanto o feijão quanto os tomates com água da torneira. E eu vou deixar essas duas aqui enquanto nós conversamos, porque afinal de contas esse é um momento culinário, nós vamos reservar isso para depois. E aqui, água 11,5. No tomate. E água 11,5 no feijão. E vamos deixá-las do lado da água que nós usamos para facilitar a nossa memória aqui. Pronto. Ao final da nossa conversa, provavelmente aqui nós vamos ter alguns elementos que vão nos mostrar o que aconteceu com a água lavada com a água da torneira, o que aconteceu com a água 11,5. Ok? Muito bem. Se nós estamos falando que essa água não é uma água como todas as outras, então, que tipo de água é? E por que a água é importante nesse momento? Por que os pesquisadores japoneses acharam isso importante? Quando a gente olha para a nossa estrutura, uma pessoa como eu, que pesa 72 quilos, tem 54 quilos de água. Para o sangue, para segurar meu cérebro, para o músculo, né? Desses 54 litros de água, 28 estão dentro das células. Para que serve a água dentro das células? A água dentro das células serve para levar alimentos, serve para tirar sujeiras do meu metabolismo, serve para hidratar de uma maneira geral. Então, percebe que eu preciso estar abastecendo. Todos nós perdemos diariamente 1 litro de água para cada 30 quilos de peso vivo. 72 quilos, 2 litros e 300 de água perdidos por dia. Que eu preciso trazer de volta, que eu preciso ingerir. E à medida que eu sei, como é que eu faço isso? Aí outro dia eu estava conversando com um amigo e falei assim, eu tomo cerveja. Cerveja, vamos descobrir se cerveja é hidratante ou não, né? Eu lembro de alguns amigos de Piracicaba, eu estudei em Piracicaba, né? Que eu não sei se eu deveria contar essas partes sombrias da minha vida, mas eu estudei em Piracicaba e sim, a gente tomava cerveja à noite, né? E no dia seguinte, alguns amigos falaram assim, ai meu Deus do céu, não lembro nada que eu fiz ontem. Pois é, porque eventualmente, quando o nosso corpo começa a ficar desidratado, se ele perder 2% da sua água, a gente começa a ter lapsos de memória. Você acorda de manhã e fala, meu Deus, eu preciso tomar um copo d'água. Pois aí, às vezes, a água empapuça, né? Água Kangen não empapuça. Nós vamos ver por que ela não empapuça. Mas a gente precisa de água para hidratar de novo o nosso corpo. Então, chá, refrigerantes, água com gás e outras bebidas, sim, tem uma grande quantidade de água. Mas, decididamente, se você furar aqui e pegar um pouquinho do líquido que está nas minhas células, não tem coca, não tem cerveja, não tem água de excelente qualidade. Então, se você busca um novo hábito, e aqui nós estamos falando de novos hábitos para melhorar a nossa saúde, nós vamos reequilibrar o nosso organismo bebendo água de qualidade. Em nenhum momento esse nosso sistema gera milagres. Nós só estamos recuperando o que um organismo saudável é capaz de fazer. Só que para isso a gente tem que ter uma vida saudável também. Começando por 2,5 litros de água de qualidade. Tá ok? Relembrando que nosso cérebro tem 85% de água, nosso pulmão 80%, né? 79% no sangue. Vale dizer que quando a gente começa a desidratar, começa também a surgir uma série de doenças que são doenças crônicas, como alergias, urticárias, coisas desse tipo. E a gente começa a perceber também, muitas vezes, que nós estamos tendo pessoas que estão com dificuldade de viver em alguns lugares, em algumas cidades. São Paulo é um bom lugar para pensar nisso, né? Meus filhos sofriam até muito pouco tempo atrás de uma rinite de manhã, de uma dificuldade tremenda, de alergias. A partir do momento que ele hidrata o corpo dele, ele tem mais condições, um buffer melhor, uma melhor condição de lidar com isso. Então, nós temos a primeira condição da água, dela ser pura. Uma água Kangen,
é pura. Por que ela é pura? Ela foi filtrada e o resto da água que foi filtrada, que entra dentro da segunda parte da eletrólise, quando eu aperto esse botão, começa a ser separado. Eu tenho 7 placas de titânio maciço recoberto de platino. Eu faço uma eletrólise. 4 dessas placas vão atrair os minerais que são minerais positivos, são bons para a nossa saúde. São minerais como cálcio, ferro, magnésio, manganês, potássio. Do outro lado vai ser descartado, aqui embaixo, a água que tem os elementos que são elementos negativos. O que tinha sobrado de cloro, o que tinha sobrado de flúor, metais pesados, tudo mais é eliminado. Então, uma primeira característica desta água é ser pura. Muito bem, não é suficiente. Vamos além. Uma segunda característica importante que pode nos ajudar a ter uma saúde e uma imunologia natural, qual é? É a nossa capacidade de lidar com a oxidação diária. O fato de eu estar vivo faz com que eu oxide. Eu respiro, eu oxido. O que quer dizer oxidar? Quer dizer que o meu corpo envelhece. Quer dizer que o meu corpo começa a liberar radicais livres. E se eu estressar, porque a minha vida tem estresse, pode ser que eu tenha mais radicais livres. Você já deve ter ouvido falar sobre radicais livres, né? O corpo, naturalmente, ele oxida de 0 a 200, só pelo fato de estar vivo. E nessa característica, nas características antigas, em que a gente vivia em condições naturais, com uma alimentação natural e um ritmo de vida natural, o meu corpo absorvia chás diversos, que eram, nesse caso, medicamentos, né? Vitamina C e outras coisas que eram antioxidantes. E a compensação se fazia naturalmente. Qual foi a última vez que você comeu algo natural, sem agrotóxico, produzido de forma orgânica, saído direto do pé? Se eu for pensar na minha história, deve fazer alguns anos que isso não acontece. Eu até compro algumas coisas orgânicas. Mas o que está acontecendo é que a nossa alimentação está muito além desses 200 de oxidação. Se eu tiver em 300 de oxidação, eu estou ingerindo algo que está provocando um desequilíbrio no meu organismo. E posso estar começando a ter algumas coisas crônicas. Se eu for para a faixa de 400, eu já entro numa característica de estar me envenenando. Não é que eu vou comer ou beber uma coisa que tem essa característica de ser 400 positivo de oxidação, que vai me matar na hora. Mas o meu corpo, para garantir que eu não adoeço, para garantir que minhas células não sejam sacrificadas, vai compensar, de alguma forma, este desequilíbrio interno. E ao longo do tempo eu vou tendo doenças que envelhecem. Nós vamos colocar aqui alguns líquidos, já que nós estamos falando de ingerir 2,3 litros de água, vale a pena comparar com os outros líquidos. Vamos comparar com esses líquidos que estão aqui, para ver assim, qual é o potencial de oxidação, de envelhecimento que esses líquidos têm. O que nós temos? Um refrigerante, a opção desse é pela transparência dele. Então, no copo aqui à frente eu vou colocar o refrigerante. Do lado eu tenho uma água com gás. Eu tenho uma água sem gás. Água da torneira. E água cai. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um medidor de potencial de oxidorredução. Quanto maior for o número positivo, mais
esse líquido vai estar afetando negativamente a nossa saúde. Quanto maior o número com símbolo negativo, mais antioxidante esse líquido é. Então, vou pegar aqui o refrigerante. E colocar ele aqui para vocês. 480, aproximadamente 480 positivo. Nós não temos nenhum sinal aqui negativo na frente. Então, lembra da escala que nós tínhamos? A escala nos dizia que se eu estivesse acima dos 300 e dos 400, eu teria um líquido que estaria gerando um desgaste no meu organismo. Então, refrigerante, claramente, espero que vocês não estejam tomando isso na vida de vocês, é algo que, além do açúcar, é extremamente nocivo. Vamos ver água com gás? Água com gás, eu já fui um consumidor assíduo de águas com gás. 412. Muito interessante. Eu sempre achei que água com gás era muito melhor do que refrigerante. E não tem açúcar. Mas em relação à capacidade que ela tem de oxidar o nosso organismo, de envelhecer a gente, ela também tem aqui um grande potencial de oxidação, né? Água sem gás. Já é melhor do que água com gás, 374 positivo, então ela também é oxidante. E aí tem uma coisa que a gente precisa refletir. Quando a gente pega essas águas na fonte, são águas extremamente saudáveis. O que aconteceu com ela para vir até aqui e estar nesse estado de oxidação? E a gente vai ver que tem outras características. Só vou te relembrar essa questão de a gente ir até as fontes e pegar água. O que é muito interessante é quando você chega lá e fala assim: ô, senhor, eu posso levar água para casa? A pessoa vai falar assim: pode, mas é para consumir hoje, né? Não, eu vou consumir daqui a 10 dias. Não, ela vai apodrecer. Então, uma água que você pega, qualquer água que você pegar engarrafada, você vai ver qual é a validade dela. 1 ano e meio. Aí eu vou deixar a pergunta para vocês. Por que será que a água que eu pego na fonte dura 3 dias e apodrece, e esta água que eu tomo em casa não apodrece em 1 ano e meio? O que será que aconteceu com ela? Será que isso influencia a capacidade que ela tem de efetivamente hidratar e cuidar da nossa saúde? Vamos dar uma olhada para a água da torneira? Água da torneira. 310, está baixando, né? 310 continua sendo uma água que tem uma capacidade de oxidação, de envelhecer. Ela está abaixo dos 400, já é uma água muito melhor. E como é que funciona a água Kangen nesse processo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aí, ó, o nosso menos. Menos 770. Vamos deixar ele aqui. Então, você percebe que um copo de água Kangen tem um poder antioxidante para além daqueles 400 que a gente tinha colocado. Então, à medida que eu vou, no meu dia a dia, mudando meu hábito alimentar, no caso de beber água, e vou a cada hora e meia, ingerindo um pouquinho desses antioxidantes, eu vou melhorando a qualidade da minha vida, eu vou melhorando a qualidade da minha fisiologia. A cada 15 dias, você recicla toda a água do corpo. Se você passar 15 dias tomando águas de qualidade, sem estar se agredindo, você vai ter regenerado todo o seu sistema imunológico, vai ter resultados incríveis nesse processo. Essa foi, então, uma das características, além da pureza, que é a capacidade de gerar saúde através dessa capacidade de ser antioxidante. Muito bem. A outra característica da água tem a ver com alcalinidade. Porque a alcalinidade, na hora que nós passamos pela eletrólise, lembra que a gente separou os íons de minerais positivos, que são bons para a saúde? Estão todos aqui. Magnésio, manganês, cálcio, ferro, potássio, tudo aqui. Fazendo com que a gente tenha uma melhor condição de vida. E esses outros líquidos?
Qual é a capacidade que eles têm? Né? Eles são ácidos, não são? Então, nós temos aqui um reagente, que é o reagente da Energic, que é um reagente que lida com pH, e ele vai trabalhar nesta mesma escala de cores. Não vou deixar isso aqui por aqui, mas o Rossome daqui a pouco também vai colocar a escala de cores. E eu vou colocar dentro dos copos 6 a 7 gotas para a gente ver qual é a cor que reage quando a gente pinga aqui no refrigerante. Na água com gás. Na água sem gás. Na água da torneira. E na água Kangen. O quanto está visível a cor? Vamos deixar um pouquinho mais perto. Ok? Na escala, estamos aqui com o refrigerante por volta de 2,5, 3. Né? Então, extremamente ácido. Aqui, na escala, por volta de 4. A nossa água sem gás, por volta de 5,5. A água da torneira, olha só, ela é alcalina. Percebe que só o fato de ser alcalina não é uma boa referência, precisa de mais coisas além de ser alcalina. E a água Kangen. Nove e meio. Por que é que isto é importante para a gente? Por que que a saúde tem a ver com essa questão da alcalinidade? À medida que eu vou me alimentando, eu deveria ter uma alimentação naturalmente 2/3 alcalina, brócolis, sabe? Brócolis. Então, 2/3 alcalina e 1/3 ácido. Eventualmente, carnes, essas coisas todas. Há uma grande possibilidade que a nossa alimentação no dia a dia não esteja nessas características. E a gente está, além do mais, absorvendo uma série de elementos que estão aumentando essa acidificação. Acontece que meu corpo, à medida que ele vai perdendo o seu equilíbrio, perdendo essa alcalinidade, ele vai perdendo a condição de saúde. Como é que a gente mede o pH do ser humano? A parte mais fácil é, pega o sangue, mede o pH e vê como é que está. O que os estudiosos descobriram? Que quanto mais ácido está o sangue, mais essa pessoa está apresentando sintomas de doença. Então, se eu tenho uma pessoa que está com pH, em vez de estar de 7,35, 7,45, que é o ideal saudável, que já está com pH, porque está descompensado por volta de 7, ele começa a ter as doenças crônicas. Doença crônica que é do comprimidinho. Pressão alta, diabetes, triglicérides, essas coisas básicas. Se ele continua descompensando, o que vai acontecer? Ele vai ter um ambiente em que é propício ao aparecimento de câncer. E no limite, em 6,8, a gente chega em 6,9, coma, e depois a morte. Percebe que meu corpo não vai deixar eu morrer. Então, se eu ingerir um refrigerante com esse grau de agressividade para o meu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar compensar. Ele vai tentar achar um jeito de equilibrar para que a minha acidez não baixe. Então, como é que ele faz? Se ele não tem uma reserva no corpo, no sangue disponível para compensar, onde é que ele vai buscar? Nas articulações. Sabe aquelas pessoas que têm dores articulares? Quem sabe a alimentação dela não esteja facilitando. Né? Se não tiver aqui, ela vai buscar no músculo. Se não tiver no músculo, ela vai buscar no osso. Sabe a osteoporose? Eu ouvi outro dia alguém falando assim, refrigerante dá osteoporose? Não, não dá osteoporose. Mas o desequilíbrio do organismo provocado por ele, sim, gera um consumo dos seus minerais orgânicos. Agora, se você tem uma água que te alimenta com esses minerais todos e que compensa esta acidez com a alcalinidade dela,
você aumenta a sua capacidade de lutar contra as doenças, você se torna mais imune de uma maneira geral. Vamos combinar que hoje a palavra imune é importante para todos nós. Cuidar da nossa alimentação, do que a gente bebe, da forma como se estressa, é um ponto importante para a nossa saúde de uma maneira ampla. Eu gostaria de fazer com vocês um exercício. Qual é esse exercício? Faz uma hipótese de que este corpo aqui é um corpo, é o meu corpo. E que, à medida que eu vou tomando água ao Kangen, vai vendo como é que a água do meu corpo vai reagindo. À medida que eu tomo, eu vou me tornando cada vez mais... Alô? Eu me torno cada vez mais alcalino. Né? Essa aqui é uma água com gás. Eu vou trazer perto, porque vou tentar não ficar na frente. Você consegue ver que ela começou a reagir? E a gente vai deixar ela aqui, que você vai ver que aos poucos ela vai começar a ficar cada vez mais clara. Por quê? Porque a oxidação está sendo, está consumindo aqui, desculpa, a questão da alcalinidade está sendo consumida à medida que as reações químicas vão acontecendo. Agora, eu consegui equilibrar meu corpo. Estou muito bem. E resolvo que eu vou tomar um pouquinho de água com gás, porque afinal de contas eu mereço, né? Hoje é um bom dia. E aí eu tomo, e aí eu vou tomar um cuidado para não derramar muito. Porque qualquer gotinha aqui gera um desequilíbrio. Lembra que o pH é um exponencial de 10, né? Então aqui qualquer gotinha não é de 1 para 1, é 1 para 10, então é uma agressão. E mesmo se eu estiver com o corpo super equilibrado, com bastante água Kangen e tudo mais, tal, e colocar um pouquinho de refrigerante, aquele refrigerante já estava diluído. Porque se eu não diluir ele, para cada shot que a gente tem de refrigerante, precisamos tomar 32 a 45 de água Kangen para compensar. Percebe que essa é uma grande preocupação que a gente tem de estar continuamente nos abastecendo e reciclando, renovando a nossa água do corpo o dia inteiro. Tá ok? Lembra que a gente tinha comentado da questão das qualidades da água? Então, ela era pura, ela tinha capacidade de ser antioxidante, ela tem a capacidade de alcalinidade, ela também tem que ter a capacidade do quê? De hidratar as minhas células. E eu gostaria de propor para vocês um exercício. Qual é o exercício? Imagina, como é que eu vou poder mostrar para vocês, né? Cláudio, obrigado. Como é que eu posso mostrar para vocês se as células estão sendo hidratadas ou não? Eu tenho aqui chá verde. Eu vou colocar um pouquinho de chá verde nesse copo e um pouco de chá verde nesse copo. Eu gostaria que você imaginasse que essas folhas de chá são minhas células, que estão desidratadas eventualmente. Por quê? Porque eu fui correr. Né? Eu fiz uma maratona no apartamento hoje de manhã, porque não podia sair para a praça, fiquei correndo, desidratei. Estou morrendo de sede. Normalmente, o que eu fazia antigamente era pegar uma água e tentar hidratar as minhas células. Né? Eu encharcava meu corpo com água e falei assim, muito bem, pronto, estou hidratado. Vamos ver o que acontece quando eu faço a mesma coisa com água Kangen?
Nós temos a água da torneira, que continua branco, não fez chá. Né? Tanto é que quando faz chá em casa, a gente tem que fazer chá o quê? Aquecendo, né? Mudando a estrutura molecular da água. Já a água Kang já está na estrutura molecular perfeita para entrar nas células. Então, ela já consegue entrar levando nutrientes e ela consegue retirar as impurezas que estão nas minhas células. Essa é a velocidade com a qual esta água hidrata as minhas células. E à medida que ela faz isso, ela limpa o que tem de sujeiras dentro da minha célula em função do meu próprio metabolismo. Essa foi a característica para hidratar as nossas células. Lembra do nosso momento culinária? Nós tínhamos do lado de cá a água 11,5 lavando o feijão e o tomate, e nós tínhamos do lado de lá água que era a água da torneira, como a gente faria normalmente em casa. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou mexer aqui um pouco o feijão. Esse é o meu processo de lavar. Mexer aqui os tomatitos. E fazer a mesma coisa com os tomatinhos do lado de cá. E os tomatinhos e o feijão que está sendo hidratado aqui. Ele até já ficou gordinho, porque ele já se encheu de água, né, e já está até prendendo aqui dentro do copo. Tudo bem. Lembra que eu comentei com vocês que essa demonstração é sensorial? Esse é o momento de você voltar para a pessoa que te convidou para tentar provar isso. Se nós olharmos os dois copos, pode ser que não seja tão claro a diferença de cor. Eu vou pegar um papelzinho aqui e deixar aqui atrás. Nós temos uma mudança, né, da cor entre esta água aqui, que foi limpa com 11,5, e a outra que foi limpa da torneira. Meus filhos se divertem bastante quando estão em casa provando. Porque quando eu provo esse daqui, que foi limpo com água da torneira, e provo esse daqui, que foi limpo com a água Kangen, eu só vou provar esse, tá? Eu não vou provar o outro. Por motivos muito óbvios. Esse é o motivo. Se não dava para ver agora há pouco, aqui você consegue ver a diferença de cor. E eu sinto a diferença do sabor. Existe o feijão também. Você consegue ver os copinhos, por favor? Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Então, se eu tirar a água do feijão com a água da torneira, eu tenho esta água. Se eu tirar ela com a água 11,5, eu tenho uma diferença de cor. Eu vou contar uma coisa para vocês. E, por favor, não acreditem em mim. Vai experimentar. Vai ver a pessoa que te convidou. Fede. Mas fede. Que eu fico até com medo hoje de comer caldinho de feijão quando eu vou no restaurante. Por quê? Porque eu estou tomando isso aqui concentrado. Em média, nós brasileiros consumimos 7 litros de agrotóxico por dia. Por ano, desculpa. É um volume imenso, que se fosse tomado num dia só, acabava com a nossa vida rápido. Mas aí então o quê? Em dose homeopática. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e assim vai seguindo. No final do ano, nós estamos nos intoxicando. Quando a gente olha para esse tipo de demonstração, uma reflexão que me vem muito forte são meus filhos. Eu tenho um de 15 e um de 11. Eu consegui mudar a forma que eles comem hoje
muda completamente o futuro deles. Eles não vão morrer por tomar um Guaraná hoje ou qualquer outra... Eles não vão morrer por comer um caldinho de feijão ali na esquina. Mas dia após dia, vivendo 90, 95, 100 anos, o que vai ser do futuro deles? Então eu tenho uma muito grande preocupação disso, porque muitos dos amigos deles já têm doenças hoje. Tem menino de 11 anos que é diabético. Vamos combinar que tem uma coisa errada nessa cultura da nossa alimentação? Então nós queremos convidar você a mudar o seu hábito alimentar, mudar a forma que você bebe a água. A água tem que ser pura, ela tem que ser alcalina, ela tem que ser antioxidante e ela tem que cuidar da sua longevidade. Quando comecei a minha conversa com vocês hoje, no começo da noite, eu falei que as máquinas foram migrando, né? Elas foram indo para o sul asiático, depois foram para os Estados Unidos, depois foram para a Alemanha, pegaram a Europa, foram para a Espanha e vieram para cá. Como é que ela migra? Como é que acontece? Acontece que as pessoas que são os clientes felizes pegam suas máquinas, viajam e levam junto. Eu vou trabalhar, se vou sair aqui de São Paulo e vou trabalhar no Mato Grosso, eu vou passar lá 2 meses, eu levo minha máquina comigo. É só colocar ela na torneira e usar. Eu vou para a Alemanha, eu faço a mesma coisa. Eu vou passar 6 meses lá, vou fazer um intercâmbio, eu levo. E foi assim que foi acontecendo. Então, para fechar a minha conversa com vocês, eu quero trazer para vocês a estrutura da água, por que a água conseguiu, tanto no chá, e olha que está continuando a escurecer aqui o chá, quanto no agrotóxico, entrar dentro das estruturas celulares, é porque ao passar pela eletrólise, uma água morta, que é esta água, a água da torneira, porque ela está em represas paradas, que tem um cluster de 10 a 13 moléculas, ela é reestruturada em clusters de 6 moléculas, que são as estruturas naturais da água, quando cai da cachoeira, quando elas estavam no estado natural, quando a gente se alimentava nos pastos em função da nossa própria produção, que não é mais verdade. Agora, Kangen, quer dizer, volta às origens. Então, nós temos uma água aqui que tem a estrutura física, elétrica, alcalina e de antioxidação de uma água que vem das cachoeiras e, eventualmente, que vem aqui da região de Okinawa. Vai saber, né, se nós não estamos com essa estrutura em casa. Quais são os benefícios? Os benefícios desses clientes felizes, nós fizemos um compilado aqui de alguns resultados. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Alguns resultados de alguns clientes que falam assim, olha, isso aconteceu comigo, eu quero mostrar para vocês. Se você precisar de informações técnicas a respeito de por que isso acontece, aciona a pessoa que está aí, que te convidou, ou entre em contato depois pelo chat do Zoom, e a gente consegue fornecer para você as informações técnicas necessárias, né? Que comprovam todas as ISOs que nós temos, que comprovam os trabalhos que foram realizados. Então, na prática, o que acontece? Eu adquiro a máquina, a alimentação hoje é produzida desta forma, este ser aqui, esse senhor, não é um ET, né? Que nós estamos falando de alguém que é especialista em morango, está aplicando agrotóxicos. Sou agrônomo de formação, então posso dizer para vocês que o agrotóxico sim tem uma vida, uma meia-vida em que ele vai sumindo, só que entre o momento em que ele sai da produção e que ele chega na tua casa, eu preciso colocar outros produtos, secantes no feijão, alguma coisa que impeça os carunchos de comer, alguma coisa que impeça os animais. Então tem uns outros agrotóxicos que vão caminhando, né? Você vai reconhecer isso, inclusive, no espinafre, né? Que está na sua tela nesse momento, que você tem a mesma experiência que nós fizemos aqui no chá. Na prática, quando eu chego em casa do hortifruti, eu vou até a cozinha, pego as minhas frutas, meus legumes, pego a água 2,5, limpo o que tem que ser limpo. Pensa no limão. O limão, ele saiu do campo, entrou num caminhão, não foi embalado, foi para o Sergesp, não foi embalado, foi colocado num caminhão, teve os ratinhos circulando, foi até a sua casa e espero que você tenha desinfetado esse limão antes de cortar ele e colocar na sua comida. Uma boa forma de fazer isso é a água 2,5. Na tela você tem uma coleção de coisas que são eliminadas naturalmente pela água em menos de 30 segundos. A gente elencou algumas das possibilidades, desde febre tifoide, hepatite, tuberculose, vírus da AIDS, pneumonia, sem contar o fato que você está retirando todos os agrotóxicos através da água 11,5. Então, depois de esterilizar os seus alimentos,
você pega e põe em água 11,5 para poder limpar a água. Nós vamos ter aqui alguns usos possíveis, não são todos, mas alguma forma de olhar. Essa criança, que é o Caleb, cortou o pé. Ele cortou o dedinho dele e estava com uma dificuldade de cicatrizar. O que foi feito? Água 2,5 para o quê? Esterilizar. Tá? E água 11,5 para poder o quê? Diminuir a inflamação. Tá? E aí, nesse processo, cicatriza muito mais rápido. Adolescentes de plantão, de todas as idades, até alguns com mais de 20 anos, podem ter acne. Né? E a acne é uma questão da pele, mas não é uma doença. É uma questão do equilíbrio que nós temos dos pHs e da hidratação dessa água. Então, nessa imagem... Bota isso, obrigado. Nessa água, assim, você tem 2,5, porque a espinha é uma inflamação. A gente mata as bactérias com água 2,5. A água, a pele está gordurosa, você põe a água 6 de beleza, né, que é aquela água termal, e hidrata a pele por fora e também tira um pouquinho da questão da gordura. E bebe muita água para hidratar as células de dentro para fora. E aqui você tem soluções, aqui em 2 meses, de 2 situações absolutamente antagônicas. Posso contar para vocês que daqui a pouco posso fazer as fotos de casa também com o meu adolescente que está isso. Grande vantagem para o adolescente é que não precisa tomar aquele remédio monstruoso chamado Rakutan, né, que acaba destruindo o corpo interno. Você fica 3 anos tomando tarja, depois de ter tomado tarja preta com alguns cuidados, principalmente no campo da gravidez. Existem outras coisas que são ligadas à questão da pele. Né? Quando a gente pensa aqui em psoríasis, você está falando que essas 2 fotos e as 2 próximas são a mesma pessoa. Né? É um senhor que durante 44 anos teve essa questão na pele e ele trabalha com massagem, trabalha com saúde, ele tinha que esconder os braços dele, porque as pessoas tinham medo, e à medida que ele hidratou a pele por fora com o pH 6 da água termal e tomou muita água Kangen, em 2 semanas ele reequilibrou a estrutura. Lembra que a cada 15 dias nós mudamos toda a água do corpo? Milagre zero. A água não cura. O que cura é o nosso organismo e está em melhores condições. Então temos vários exemplos de psoríase aqui. Né? Essa moça, a gente vê até o sorriso dela aparecendo, né? O quanto ela resgata a sua autoestima. E aqui nós vamos ter várias outras fotos também com ela. Aqui nós temos uma... Essa é uma palavra difícil de dizer, mas eu lembro que meu pai tinha isso daqui e ele sofria muito, porque não tinha posição e tudo mais, né? E aqui você tem alguém que bebeu muita água Kangen e banhou por fora com uma água de beleza. Né? E conseguiu fazer em 6 meses algo que em 5 anos não tinha conseguido fazer só com remédio. O remédio sem um ambiente interno produtivo não resolve. Essa foto que você está vendo agora é uma questão de micose. E micose, essa é uma micose que já estava bem avançada, mas tem pé de atleta e tudo mais. E aqui a solução para isso é imersão. Imerse o pé dentro dessa coisa. Em 30 dias você tem uma eliminação do fungo e aí o corpo pode naturalmente voltar a crescer. A unha. Aqui você tem pedras do rim. Vamos tomar um cuidado, sim, não é qualquer pedra do rim. Não é uma questão genética, mas às vezes eu tenho um mau hábito alimentar ou alguma coisa assim, e o fato de começar a limpar o meu corpo faz com que essas pedras sejam eliminadas, diminuídas e eliminadas. Você tem algumas situações que são mega interessantes, em que você tem um bebê que tem uma alergia, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Ele só toma leite. Qual o problema dele? Ele não tem problema. Aliás, o que está acontecendo é que a alimentação dele está vindo de um corpo que está precisando se reequilibrar. Provavelmente a mãe dele está precisando se reequilibrar. E quando ela toma a água, você vê que do dia 1 para o dia 2 já passa. Por quê? Porque o metabolismo da criança é muito rápido. Né? Quando você tira o agressor que estava dentro do leite, ele começa a ter uma qualidade de vida boa. Aqui nós temos de novo mais algumas situações de psoríase. Acho que a gente pode passar essas daqui. Aqui nós temos questão de cicatrização e de limpeza também do organismo. Né? Gostaria de passar, Mussomi, para mais uma para frente, em que a gente tem questão de gota, porque gota é uma coisa que dói muito e leva um tempo para curar.
Então, aqui nós temos um trabalho que foi realizado em 6 meses, mas que, bebendo muita água, né, você consegue ter uma limpeza do organismo e permitir que os remédios façam melhores efeitos, curando, então, essa situação e deixando, desaparecendo essa dor. Essa é uma revista dermatológica, Times, né, Dermatology, que fala sobre o poder da água ácida como bactericida. Aqui, um jornal paulista, um dos 2 grandes de São Paulo, que associa a questão do Alzheimer com a questão de oxidação das terminações dos neurônios, né? E se nós pensamos que essa água pode limpar o espaço celular, pode chegar até essas terminações, ela vai fazer como está nessa imagem, né? Em que uma água que está oxidada é uma água de torneira, na outra é uma água que já foi, que é uma água Kang, então não oxida. Então ela limparia as células e evitaria a oxidação. Mais uma questão de psoríase, eu acho que a gente poderia seguir, sim, seguimos. Esse senhor foi uma pessoa que alguém da nossa equipe conheceu e que em 2012 estava desenganado em função de uma questão de câncer, não conseguia se cuidar, né? E ele foi brindado com uma máquina e começou a consumir a água ao longo do tempo. O que aconteceu com ele é que, em 3 anos, não só ele passou daqueles 3 meses que ele tinha como supostamente tempo de vida, e está hoje trabalhando com a gente já desde 2015, como sendo um distribuidor das máquinas Energic. Eu quero aprofundar um pouquinho essa questão. Porque aqui nós temos a senhora Ana Borges, que é brasileira, ela é aqui paulista, e ela também tinha uma questão de câncer. E é importante a gente perceber assim, que tem uma questão de que a água não cura, mas ela gera condições fisiológicas que você se cure ou que o medicamento faça efetivamente o trabalho dele. Então, ela estava com um processo, não conseguia fazer a químio e a rádio, né? E por mais de ano, ela tinha que mensalmente tomar uma vacina para aumentar os neutrófilos, sabendo que em 15 de abril estava em 900, para poder chegar no mínimo a 1.600, idealmente a 3.000, para poder fazer o tratamento dela. Acontece que a gente tem essas datas marcadas porque essa pessoa trabalha na casa de um senhor e esse senhor imprimia mensalmente os exames. E a última vez que ele imprimiu foi em março, e em março estava 900. Só que em dia 15 de abril, ele comprou a máquina e ela chegou em casa. E ele começou, então, a oferecer água. Então, por isso que a gente sabe que em 15 de abril, os neutrófilos da dona Ana estavam em 900. Quando chegou dia 30 de abril, que é para fazer o exame, deu um número estranho. Fazia 1 ano e meio que não mudava, de repente está em 1.200, e aqui está o exame desse dia, né? Aí a pessoa fala assim, volta lá, faz de novo o seu exame para ver o que aconteceu. E o que aconteceu é que 6 dias depois, passou de 1.200 para 3.700. E mais um mês, nós subimos para quase 6.000, 7.000, e a dona Ana Borges pôde fazer todo o processo dela de químio e de rádio. O último exemplo que eu quero trazer para vocês é essa máquina que foi doada num asilo, idosos, numa cidade do Rio Grande do Sul, né, em Nonoai, e o médico, por uma questão das fichas clínicas, ele tem que acompanhar as questões clínicas dos seus internos. E essa é a ficha dos internos que tinham uma questão de diabetes. E aqui eu vou deixar para vocês, assim, simplesmente a informação, né, que em 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, vai diminuindo a glicemia, vai diminuindo em patamares de normalidade, né? E a gente saiu daqui em julho, né, 21 de julho, e quando chegou no final do ano, praticamente todos tinham, os 17 que tinham diabetes, tinham deixado a medicação, obviamente, graças ao médico que ficou acompanhando esse processo, né, e que viu que essas pessoas reagiram positivamente em função de uma melhoria da alimentação delas e da questão da água que elas foram tomando, que foi a única coisa que variou nesse processo. Fizemos nossa jornada, nessa descoberta de que é o produto. Eu tenho particularmente a esperança que você tenha visto aqui uma oportunidade de melhoria da sua vida no campo da saúde física,
e que você possa ter aqui uma série de curiosidades e compartilhar conosco essas curiosidades pelo chat, para que a gente possa responder depois que o Cláudio fizer a apresentação dele. Porque nesse momento a gente vai fazer uma pausa, 5 minutos, nós vamos desmontar aqui esse espaço, e se for de seu interesse entender como é que é a energia que te ajuda a melhorar a sua saúde financeira também, dá 5, 10 minutos e o Cláudio assume aqui essa demonstração para você. Grato, Luciano.